Olá pessoal, bem-vindos à 16ª aula da disciplina Circuitos de Radiofrequência. Nós vamos ver o método da perda de inserção nessa aula. Aqui nós vemos listados o sumário com os tópicos abordados nessa aula. Então você tem assuntos aqui do capítulo 8 e do capítulo 4. No capítulo 4 é a página 173, que é esse tópico aqui isolado sobre propriedades par e ímpar do coeficiente de reflexão gama e do módulo do gama ao quadrado. Uma breve explicação aqui, O módulo do gama ao quadrado entra na expressão para perda de inserção que vai ser usada para o projeto dos filtros utilizando o método de perdas de inserção. Então, você tem essa explicação que está na página 173, vai fazer parte da apresentação aqui, porque ela é necessária para entender algumas propriedades da função perda de inserção. Daí, nós vamos falar do projeto de filtros pelo método de perda de inserção propriamente dito, que está nessas páginas, 399 a 402 do livro de texto, essa primeira parte, onde se vai descrever isso e vai se utilizar essas propriedades. Então você tem essas duas partes do livro, o capítulo 8 e o capítulo de filtros, que tem o método de perda de inserção de fato. Então vamos fazer uma breve introdução aqui. Um filtro perfeito teria perda de inserção nula e resposta linear de fase na banda de passagem, na banda passante, além de ter perda de inserção infinita na banda de rejeição. Vamos dar uma olhada para um diagrama aqui que vai permitir a gente entender isso. Então imagina que a gente está falando de um filtro passa-baixas. Tudo isso aqui se aplicaria, poderia ser adaptado para outros tipos de filtros, passa-altas, passa-faixa, rejeita-faixa, etc. e tal, mas para a gente começar a discussão aqui, vamos falar do filtro passa-baixas. Você vai ter três faixas aqui em termos de frequência. A banda ou faixa de passagem, que acontece para baixas frequências no filtro passa-baixa. Nessa região, de 0 até ômega-p, ômega da banda de passagem, para a faixa de passagem aqui entre frequência igual a 0 e ômega-p, a função de transferência do filtro, que é a h de e elevado a j ômega, em dB, ela estaria aqui nessa faixa, entre 0 dB e esse valor superior e esse valor inferior em dB. Em dB, então, 20 log 10, de 1 mais ΔI é o limite superior e 1 menos ΔI é o limite inferior. Então, a função de transferência teria amplitude módulo igual a 1, deixaria passar 100% com uma tolerância de mais ou menos ΔI, tudo bem? Na banda de passagem, é isso que está expresso aqui. Aí você tem uma faixa de transição entre a banda passante e a banda de rejeição, que é a região entre ômega-p, frequência de passagem, e ômega-r, frequência de rejeição, onde a resposta vai cair de algo que te dá uma função de transferência unitária aqui, ou em termos de dB, de 0 dB, para uma função de transferência próxima de 0 ou menos infinito, em termos de dB. Então a resposta vai cair aqui, em termos da função de transferência mesmo, de unitária para 0, tá bom? Nessa faixa de transição. Em muitas situações é desejável que a faixa de transição seja a menor possível, que esse intervalo aqui seja o mais estreito possível, para você passar abruptamente da banda passante para a banda de rejeição, não é isso? Então, ter uma faixa de transição aqui o menor possível. Além disso, você vai ter a faixa de rejeição, onde aqui você quer que a função de transferência, o módulo dela, esteja abaixo de um valor ΔI aqui. Tudo bem? Bem próximo de 0, se você está falando da função de transferência de fato, valor em dB aqui tendendo a menos infinito. A função de transferência não pode passar aqui, desse valor aqui. Você pode especificar o filtro para isso acontecer, para não passar, ter no máximo esse valor, que vai significar que a transmitância do filtro nessa região aqui não vai passar de um determinado valor aqui, associado com ΔI. Então, voltando aqui, então, um filtro perfeito teria, perda de inserção nula e resposta linear, Perda de inserção nula significa que vai deixar passar 100% aqui, a perda é 0 aqui na banda passante. A fase não está expressa aqui, mas uma relação de fase linear significa que o sinal não vai ser distorcido. E perda de inserção infinita, perda de inserção igual a infinita aqui, ou de forma equivalente o módulo da função de transferência próximo de 0 na banda de rejeição, tudo bem?
O método dos parâmetros imagens não possui uma maneira metódica de aprimorar um dado projeto para tentar chegar nessa situação aqui. O método da perda de inserção, por outro lado, permite ao projetista ter controle sobre as características de fase e amplitude nas bandas de passagem e de rejeição que a gente acabou de ver. Além disso, você pode aumentar a ordem do filtro para aumentar a performance. A gente vai ver, né, se você aumentar a ordem do filtro, você consegue fazer um filtro com uma transição mais abrupta, né? Então uma banda de transição aqui mais estreita, tá? Então tem a vantagem dessas duas vantagens aqui, tá? Método de perda de inserção. Essa aqui e essa aqui. Bom, então no método da perda de inserção, a resposta em frequência é especificada em termos da perda de inserção. A gente vai definir um parâmetro aqui que é o Power Loss Ratio, que está relacionado com a perda de inserção, PLR, tá? Power Loss Ratio, que é a potência disponível pela fonte, para o filtro, e a potência entregue à carga. Tá? A potência da entrada sobre a potência na saída, a potência incidente no filtro, né? A razão dela pela potência entregue pelo filtro para a carga, tá? Para a sua porta de saída. Isso aqui vai ser 1 sobre a transmitância, coeficiente de transmissão ao quadrado. Tá? Transmitância é a potência transmitida sobre a potência incidente. Então você vê que é o inverso disso. Né? Isso aqui é potência incidente sobre potência transmitida. A transmitância é 1 sobre isso, que é 1 sobre 1 menos o módulo de gama ao quadrado. O módulo de gama ao quadrado é a refletância. Tá? É potência refletida sobre potência incidente. Assumindo que não tem potência dissipada internamente, e daí os filtros que nós vamos tratar, a gente vai considerar a princípio que isso é o caso, 1 menos a refletância, tá? Esse termo que está aqui embaixo, tá? No denominador, é a transmitância, que é a potência transmitida sobre potência incidente. Então o termo no denominador é isso, 1 menos a refletância, R é igual ao módulo de gama ao quadrado é a refletância, a transmitância é 1 menos R. Que é isso daqui, 1 menos R. Então, Power Loss Ratio, a gente define assim. Note que essa grandeza é o recíproco do módulo do S21 ao quadrado. O módulo do S21 é a transmitância, né? Então, isso aqui que está sendo dito é 1 sobre T. É o que a gente acabou de falar. Se o termo no denominador é T, tá? Então, o módulo do S21, quando as portas estiverem casadas, né, tudo aquilo que a gente comentou, ele é o coeficiente de transmissão. O módulo dele ao quadrado é a transmitância, que é a razão entre potências. O coeficiente de transmissão é a razão entre tensões, né, tensão transmitida por tensão incidente, coeficiente de transmissão, potência transmitida por potência incidente, transmitância. Então, tudo bem. Tá? Só para a gente falar desses conceitos. Então, é o recíproco do módulo do S21 ao quadrado se ambas a fonte e a carga estiverem casadas. A perda de inserção em dB é dada por... Né, perda de inserção a gente já definiu anteriormente. Insertion Loss, perda de inserção, ela vai ser relacionada com o Power Loss Ratio por essa expressão aqui. 10 log, né, tomar o valor em dB, porque é uma potência. Se fosse tensão seria 20 log, como é potência é 10 log de PLR. Tudo bem? Aquele parâmetro que a gente já definiu anteriormente, escrito em termos desse, é só pegar ele e passar para dB, tá certo? No método da perda de inserção, a gente vai ver que o PLR, que a gente acabou de definir, é especificado através de funções matemáticas. Mas, né, na expressão para o PLR, módulo de gama ao quadrado que a gente acabou de ver que aparece, não pode ser especificado por qualquer função, por ser um parâmetro com significado físico. Como eu acabei de falar, é a refletância, né? O gama é o coeficiente de reflexão, o módulo do gama ao quadrado é a refletância. Refletância é a razão entre potência refletida e potência incidente. Isso aqui é o módulo do coeficiente de reflexão gama ao quadrado. Tá aí a definição completa. Então, ele tem um significado físico, porque você incidiu com uma potência, você vai ter uma potência refletida que está restrita à conservação de energia. Você não pode ter uma potência refletida, por exemplo, que é maior do que a potência incidente. Isso significa que para uma rede passiva, a gente sabe que, a não ser que você tenha alguma amplificação, algum dispositivo ativo, né? Isso que eu acabei de falar. Então, para uma rede passiva, sabemos que o módulo do gama é menor ou igual a 1. Isso tem justamente a ver com o que eu acabei de falar. Você não pode ter potência refletida maior do que a potência incidente. Se você tem um dispositivo passivo e incidir um sinal com uma potência, a potência que vai ser refletida não pode ter potência maior, porque senão você estaria gerando energia. Então, o módulo do gama vai ser menor ou igual a 1. Tá? Isso significa que a amplitude da tensão refletida não vai ser maior do que a amplitude da tensão incidente. Então, isso é a restrição física que a gente está falando. Não vai ser qualquer valor para esse cara aqui. Ele tem que obedecer, né, a realidade física. Tá, tudo bem. Então, vamos continuando aqui. E para analisar
que função que vai poder descrever o módulo de gama ao quadrado, a refletância e tal, né? Considerar o seguinte, isso que está naquelas páginas do livro do capítulo 4. Considere a tensão V de t, uma tensão em função do tempo, né, na entrada de uma rede. A resposta em frequência é dada pelo seguinte, a resposta em frequência está se expressando aqui, a componente espectral ômega na frequência ômega de V é igual à transformada de Fourier de V de t. Né? Então, integral de t menos infinito até infinito de V de t elevado a menos j ômega t dt, uma das formas aí de você expressar matematicamente a transformada de Fourier. Eu digo isso porque às vezes a constante que aparece na frente da integral pode variar dependendo do livro, né? Mas então a componente espectral V de ômega é essa daqui. A gente pode obter a V de t, né, tensão em função do tempo, a partir da transformada inversa, né? Considerando aqui a componente espectral V de ômega, então V de t vai ser 1 sobre 2π vezes a integral de menos infinito até infinito, de ômega igual a menos infinito até infinito, da componente espectral V de ômega, tá? Vezes e elevado a j ômega t aqui com sinal positivo, né? D ômega. Tudo bem? Transformada inversa, então, para obter V de t a partir da componente espectral na frequência ômega, frequência angular. A integral pode ser dividida em duas partes, né? Em duas, fazendo o seguinte, né? V de t igual 1 sobre 2π, aí abre chaves. Primeiro termo com ômega variando de 0 até infinito. Então aqui note que ele variava de menos infinito até infinito. A gente está dividindo em duas partes, né? Ômega variando de 0 até infinito. E daí resta, né? Ômega variando de menos infinito até 0. Tá? Do mesmo integrando aqui, né? Note que o integrando é igual. Então o segundo termo, que os limites seriam, né, de menos infinito até 0, a gente pode substituir por isso daqui, tá? Que é a integral de V de menos ômega vezes e elevado a menos j ômega t, então mudou-se o integrando aqui, tá? De 0 a infinito. Então isso aqui é equivalente à integral de ômega igual a menos infinito até 0, se você trocar o sinal do ômega aqui dentro. Então note que aqui ômega era positivo, né? Aqui também, tá? Aqui também e aqui também. Mas aqui foi trocado o sinal para um sinal de menos, tanto, né, dentro da função v, quanto o termo e elevado a j ômega t se mudou para e elevado a menos j ômega t, ou seja, trocou ômega por menos ômega, daí essa integral fica igual. Né? Isso aqui é a integral desse integrando aqui, v de ômega e elevado a mais j ômega t, de menos infinito até 0. Isso aqui, né, verifiquem que é. Então se mudou os limites aqui, né, trocou o sinal de menos, mas o sinal de menos entrou aqui multiplicando o ômega. Então você tem a mesma integral aqui, ok? Percebe-se que se V conjugado de ômega igual V de menos ômega, o segundo termo é o complexo conjugado do primeiro. Lógico, né? Se você pega e troca o sinal, né, na frente do menos j, você tem o conjugado, tá? Então esse termo aqui é o conjugado desse aqui, tá? É o segundo termo, é o complexo conjugado do primeiro. Então, usando o fato de que V de ômega mais V conjugado de ômega é igual 2 vezes a parte real de V de ômega. De onde que vem isso aqui, né? Imagina que V de ômega é uma função do tipo R mais JI. Tudo bem? Onde R é a parte real e I a parte imaginária. Se a gente soma ela com o conjugado dela, a gente vai somar ela com R, tá? Vou botar entre parênteses, menos JI. Não é isso? Conjugado é isso. O que vai acontecer aqui, né? Esse cara vai cortar com esse, você tem que isso daqui é igual a 2 vezes R, que é a parte real da função. Isso aqui é válido, tá? Então, usando esse fato, né, que essa função vezes o conjugado dela é 2 vezes a parte real dela mesma, a integral vai ficar o seguinte, né? V de t vai ser 2, né, porque vai aparecer esse 2 aqui, 2 vezes 2 sobre 2π, porque 1 sobre 2π já estava lá, a parte real da primeira integral. Né? Integral de ômega igual a 0 até infinito, de V de ômega e elevado a j ômega t, d ômega. Tudo bem? Do que se conclui que se V de t é real, tá? Se isso aqui é satisfeito, e os sinais que a gente vai considerar são reais, né? Tensões reais, não pode ser complexa, a gente utiliza fasores e grandezas complexas para auxiliar nos cálculos matemáticos, mas os sinais em si são reais. Então, V conjugado de ômega igual a V de menos ômega. Então a gente pode concluir isso, né, ou partir daqui e voltar, né, para cá. Tá? V de ômega é igual, que foi a condição que a gente, né, pressupôs para chegar lá,
né, que V conjugado de ômega é igual a V de menos ômega. Então, se V de t é real, note que isso aqui é real, então isso aqui tem que ser satisfeito. Então, V conjugado de ômega é igual V de menos ômega. Dado que V de ômega igual Z impedância de ômega vezes I corrente de ômega, lei de Ohm para impedância aqui, né, que você pode escrever na forma, né, substituindo Z de ômega por R de ômega mais Jx de ômega, resistência, né, mais J vezes reatância. Então, se a impedância é complexa, né, resistência mais J vezes reatância, vezes I de ômega, tem-se que, tá, Z conjugado de ômega vezes I conjugado de ômega vai ser igual Z de menos ômega vezes I de menos ômega. Porque o V de ômega é real, isso aqui então vai ter que ser também, né? Então, necessariamente, essa conclusão também vai ter que valer para esse produto. Z conjugado de ômega vezes I conjugado de ômega tem que ser igual a Z de menos ômega vezes I de menos ômega. Ok? Então, como I de t é real, né? Assim como a tensão, a corrente é uma função real, né? A corrente que a gente vai considerar. Sabemos que, pela mesma hipótese que a gente formulou antes, né? Se I de t é real, I conjugado de ômega igual I de menos ômega. Então, isso é satisfeito para o I. Dado isso que a gente acabou de ver, conjugado do produto é igual Z de menos ômega vezes I de menos ômega, e considerando que isso aqui é igual a isso aqui, então necessariamente Z conjugado igual a Z de menos ômega. Então, portanto, Z conjugado de ômega é igual a Z de menos ômega, ou seja, né, se o Z for escrito como R mais Jx, né, R é a resistência e X a reatância, você tem que R é uma função par, né? R de ômega igual a R de menos ômega, tá? Dessa igualdade, e X é uma função ímpar. A reatância X de ômega igual a menos X de menos ômega. Tudo bem? Então a gente conclui isso daqui. Assim, podemos escrever a resposta em frequência do coeficiente de reflexão em função da frequência aqui, ômega, da seguinte forma. O que foi feito aqui foi simplesmente utilizar gama igual Z ou ZL, né, como queira, né, aqui é só Z, menos Z0, tá, sobre Z mais Z0, tudo bem? Só que substituindo, né, Z por R mais Jx, tudo em função de ômega, eu estou omitindo a dependência com ômega. Então aqui você tem, né, Z menos Z0, sobre Z mais Z0, coeficiente de reflexão. Então a gente acabou de calcular gama de ômega, vamos achar uma expressão para ele, vamos achar uma expressão para gama de menos ômega, que a gente vai usar isso aqui. Então, pelo fato de R de ômega ser par, né, a resistência R de ômega e X de ômega, reatância, ser ímpar, a gente tem que, se a gente for calcular o gama de menos ômega, a gente vai ter que usar aqui a impedância de menos ômega, Z de menos ômega, onde a gente usou a impedância de ômega anteriormente. Z0 é real, permanece igual, né? Aqui é a mesma coisa para esse termo no denominador. Então tem que usar Z de menos ômega. Aqui que é Z de menos ômega, eu já escrevi aqui do lado, tá? É R de menos ômega, que esse cara aqui é o próprio R de ômega, mais J vezes a reatância de menos ômega, que a gente acabou de ver que é uma função ímpar, né? Que vai ser igual menos J, tá, todo esse termo aqui, menos J vezes X de ômega, reatância de ômega. Então, tá aqui, R de ômega menos Jx de ômega, é a mesma coisa aqui embaixo, tudo bem? E onde você vê que se você calculou, né, gama de menos ômega, aparece um sinal de menos, um menos 1, multiplicando todos os termos, todas as partes imaginárias, né? Todos os termos com J, ok? Então isso aqui é igual ao complexo conjugado, tá, de gama de ômega. Porque se você inverte o sinal aqui da parte imaginária, né, isso aqui é o complexo conjugado. Então o complexo conjugado de gama de ômega é igual ao gama de menos ômega. Tá? O que mostra que as partes real e imaginárias de gama de ômega são par e ímpar da mesma forma que a gente viu para a impedância. Tá? Então, par e ímpar respectivamente, ou seja, a parte real é par, a parte imaginária do gama é ímpar. A gente está interessado, na verdade, no módulo do gama ao quadrado, que é a refletância. Dessa maneira, componente espectral da refletância, módulo de gama de ômega ao quadrado, vai ser igual, né? Gama de ômega vezes o conjugado dele. O módulo ao quadrado é isso, né?
gama de ômega vezes o conjugado do gama de ômega. Que a gente pode, dessa expressão aqui, substituir, né, o conjugado do gama de ômega por gama de menos ômega. E dar isso daqui. Deixando claro que isso daqui, módulo do gama de ômega ao quadrado, é uma função par. Para ver isso, né, vamos substituir por módulo ao quadrado de gama de menos ômega. E ver o que dá isso aqui. Então você vai ter, né, isso aqui da mesma forma vai ser igual gama de menos ômega agora, né, vezes o conjugado de gama de menos ômega. Tudo bem? Da expressão de cima aqui a gente vê que o gama de menos ômega aqui é igual ao conjugado do gama de ômega. Então o primeiro termo é o conjugado do gama de ômega, não é isso? O segundo termo vai ser o conjugado de alguma coisa. Eu vou escrever dessa forma, que ele vai ser o conjugado, manter esse conjugado aqui lá fora, né, de gama de menos ômega. Mas gama de menos ômega é igual ao conjugado de gama de ômega. Então, conjugado, vai lá, né, de gama de ômega. Aí, por fim, você vai ter que isso aqui é o conjugado do gama de ômega, vezes conjugado do conjugado dá o próprio gama de ômega. Gama de ômega. Tá claro? Isso é prova formal. Né? Note que esse termo aqui é igual a esse termo aqui se a gente trocar, né, a posição dos dois termos aí no produto, né? O gama de ômega só está antes aqui e depois aqui. Tudo bem? Então, ou seja, módulo ao quadrado de gama de ômega é igual ao módulo ao quadrado de gama de menos ômega. Então, o módulo ao quadrado de gama de ômega é uma função par. E o módulo ao quadrado de gama de ômega, se vocês lembrarem, ele entra na expressão para o PLR. Então, o módulo ao quadrado, né, do gama de ômega, sendo par, como a gente acabou de mostrar, ela pode ser expressa na forma de um polinômio em ômega ao quadrado. Não um polinômio em ômega, mas um polinômio em função de ômega ao quadrado. É porque ômega ao quadrado é par, a função, qualquer variável ao quadrado é par, então um polinômio em ômega ao quadrado vai ser par também. Então, portanto, a gente pode expressar, né, como módulo ao quadrado de gama de ômega tem essa propriedade, ele pode ser expresso em termos de um polinômio em função de ômega ao quadrado. Tudo bem? O módulo ao quadrado do gama de ômega, a gente pode escrever da seguinte forma, né? O que foi feito aqui, né? Tomar o módulo ao quadrado. Se a gente lembrar que o gama de ômega está escrito aqui em cima, né? É isso daqui, você tem que, então ele é R mais JX menos E0 sobre R mais JX mais E0, né? Z menos E0, ou ZL menos E0 sobre ZL mais E0. Os termos que destaquei em verde aqui são reais, né? A parte imaginária está em azul. Então, o módulo ao quadrado vai ser a parte real ao quadrado, então R mais menos E0 no numerador ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, então mais x ao quadrado. Tá? A função de ômega eu estou omitindo. E no denominador, de novo, a parte real é a parte verde, né? R mais E0, nesse caso aqui, elevado ao quadrado, parte real entre parênteses ao quadrado, mais parte imaginária, x, né? Elevado ao quadrado. Tudo bem? Ele é isso aqui. Isso pode, pelo que acabou de ser dito, por ser par, tá? O módulo ao quadrado do gama de ômega, você pode escrever como um polinômio em ômega ao quadrado. Em particular, né, vai ser escrito como uma razão entre polinômios desse tipo. Então aqui M e N, né, são dois polinômios de função de ômega ao quadrado. Então ele pode ser escrito como essa razão aqui. A gente vai ver depois por que é conveniente, né, desses dois polinômios desse jeito aqui. Então, m de ômega ao quadrado sobre m de ômega ao quadrado mais o outro polinômio n de ômega ao quadrado. Tá? Onde você vai ver que dá a mesma coisa se o m de ômega ao quadrado for o numerador, tem que ser, né? Então m de ômega ao quadrado r menos e0 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? O numerador desse lado aqui é o próprio m de ômega ao quadrado. E n de ômega ao quadrado vai ser 4 vezes R vezes E0. Vocês vão ver, se vocês substituírem, né, e expandir esse termo aqui, o que vai dar quando você expandir esse termo? Né? R ao quadrado mais Z0 ao quadrado menos 2 vezes RZ0. Quando você somar esse menos 2RZ0 com esse 4RZ0, vai dar 2RZ0, que vai ser igual a esse termo aqui. E daí,
esse outro termo é igual a esse termo aqui e está verificada a igualdade. Tá? Basta substituir m e n aqui, vocês vão ver que vai dar o do denominador. Então beleza, se m e n forem esses dois termos, essa igualdade é válida, tá? E m e n são polinômios reais positivos em ômega ao quadrado, em função de ômega ao quadrado. Substituindo a expressão acima na expressão para PLR, tudo bem? A gente vai ter, né, a expressão para LR é 1 sobre a transmitância, que é 1 sobre 1 menos módulo de gama ao quadrado. Isso, 1 menos módulo de gama ao quadrado é a transmitância. Tá? Substituindo o módulo de gama ao quadrado como m sobre m mais n, manipulando, você vai ver que isso é igual a 1 mais m sobre n. M de ômega ao quadrado sobre n de ômega ao quadrado. Então, foi escrito dessa forma para que depois o PLR, que vai ser o parâmetro aqui que a gente vai utilizar, ele possa ser escrito dessa forma mais simples, 1 mais m sobre n. Tá? De novo, m e n são dois polinômios em ômega ao quadrado. Então, para resumir, né, a perda de inserção, PLR, né, o Power Loss Ratio, ele tem que satisfazer critérios reais, né, porque ele é função da refletância, do coeficiente de reflexão, que é algo real, tem significado físico. Tá? Isso significa que ele vai poder ser escrito matematicamente, tá, somente como uma função dessa forma aqui, 1 mais um polinômio, função de ômega ao quadrado, que é uma razão de polinômios, né? M e n são dois polinômios de ômega ao quadrado. Tá? Vocês vão ver, pode ser que toda essa demonstração aqui pode ter parecido muito matemática e tal, mas as funções que nós vamos usar para descrever esse PLR justamente, né, vai nos permitir especificar, tá, os parâmetros do filtro. Eles vão ter essa cara aqui. Então repare nisso no que vai vir aqui na parte 2 dessa aula. Bom, então vamos guardar isso aqui. PLR tem que ter essa cara aqui, porque ele vai representar funções reais. Vamos falar aqui rapidamente, introduzir, né, o que a gente vai comentar na segunda parte. Então estudaremos 3 importantes implementações de filtro usando o método da perda de inserção, especificando o PLR como descrito. Os 3 são esses 3 de cima aqui, tudo bem? O Butterworth, né, resposta plana, tá? Ondulações iguais, ou Chebyshev, e fase linear a gente vai ver de forma mais breve aqui, tá? Por fim, a gente vai mencionar que tem filtro baseado em função elíptica. Então o Butterworth, né, se a gente olhar para o filtro passa-baixas, o Butterworth tem resposta plana na banda passante, tá? Como está ilustrado aqui. O Chebyshev, também conhecido como Equal Ripple, ou ondulações iguais, ele tem uma ondulação uniforme aqui na banda passante, né? Então ele tem uma ondulação na banda passante, isso pode ser não desejável, mas por outro lado, quando comparado com o Butterworth, ele tem uma transição mais abrupta. Você vê que a derivada aqui, né, é maior, ou tem magnitude maior, né, do que ela tem no Butterworth. Então você paga um preço, né, embora você tenha ondulações aqui na banda passante, a amplitude, né, da transmitância não vai ser sempre igual. Ele tem uma transição aqui, né, uma faixa de transição mais abrupta, tudo bem? Você também poderia ter um Chebyshev do tipo 2, né, onde as ondulações acontecem na banda de rejeição. Tá? E por fim o elíptico, né, tem uma transição mais abrupta de todas aqui, mas você tem, né, ondulação tanto na banda passante quanto na banda de rejeição. Tá? Só para discutir aqui qualitativamente de forma geral. Né? Isso aqui está normalizado com relação à frequência de corte, que aqui está sendo chamado de F0, tudo bem? E isso daqui, tá? Fase linear, né, ele tem uma resposta à variação de fase, aí você teria que ver a fase, não a amplitude, né? Linear na banda passante, tá? Ele é um filtro que, embora ele não vai rejeitar muito as frequências da banda de rejeição, tudo bem? Não vai ser muito eficiente nesse sentido, ele não vai distorcer o sinal. Então ele vai filtrar pouco, a gente pode falar assim, né? A banda de rejeição, mas o lado positivo dele é que ele não distorce o sinal, não introduz distorção no sinal. Isso em algumas situações é desejável. Então a partir, né, da segunda parte a gente vai tratar desses, principalmente o Butterworth e o Chebyshev aqui, usando a PLR com funções desse tipo, 1 mais um polinômio ômega ao quadrado. Percebam isso daí.